E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou somente eu, o esposo não está aqui comigo, o Jonas não está aqui comigo, mas porque eu queria bater um papo mais com as meninas mesmo, por isso que eu decidi fazer esse vídeo sozinha. É claro que os meninos são super bem-vindos, se eles quiserem assistir, eu acho muito válido, porque é um assunto muito relevante. Porém, é um assunto que na verdade é um bate-papo, eu quero falar com vocês de algo que um dia foi algo que sondou muito meu coração. E, pra ser sincera, muitas vezes ainda sonda meu coração. Que é o tema: preciso mesmo sujeitar ao meu esposo? O que é me sujeitar ao meu esposo, né? Bom, gente, quando a primeira vez que eu ouvi isso, eu era criança, eu não entendi muito bem o que era. Não cheguei a perguntar para meus pais. Passou o tempo, eu fui fui crescendo e cheguei à adolescência. Chegando na adolescência, eu ouvi esse termo, né? Eu ouvi assim, no culto, nós deveríamos nos sujeitar aos nossos maridos. E eu já entendi o que era se sujeitar. E eu fiquei um pouco revoltada, porque eu pensei, como assim a gente tem que sujeitar ao nosso marido? O que é isso? Agora a gente é escrava deles? E eu fiquei um pouco revoltada, gente. Eu não entendi muito bem o que estava querendo realmente dizer aquele versículo, né, de Efésios, que eu vou ler pra vocês daqui a pouco. E eu fiquei um pouco assim chateada, pensando assim, nossa, será que esse versículo tá certo? Mas a Bíblia toda, eu sempre, desde muito pequeno, sempre tive muita convicção da minha fé, da Bíblia. Mas esse versículo era um versículo que sempre mexia comigo. E eu comecei a estudar muito na época da adolescência sobre os direitos das mulheres. Eu comecei a estudar sobre quando as mulheres elas tiveram direito de voto, quando elas começaram a trabalhar. E quanto mais eu estudava sobre essas coisas que eu aprendia na escola, que eu aprendia vendo na internet, mais eu me debatia com esse versículo que sempre me vinha na mente, de Efésios, falando que a mulher precisa ser submissa ao esposo, tem que se sujeitar ao esposo, ao marido. E eu ficava cada vez mais revoltada. Porém, eu guardava isso no meu coração e ia seguir na vida, gente. Mas teve um momento assim, já na fase de 17 a 18 anos da minha adolescência, ali já quase na fase final da minha adolescência, que eu quis saber melhor o que significava esse se sujeitar, né? E aí eu fui começar a pesquisar, fui começar a perguntar para algumas pessoas, né, mais velhas do que eu. E aí eu realmente entendi o que isso significava, quão isso é importantíssimo. Então eu vou ler com vocês o versículo que fala sobre isso e depois eu vou comentar aqui com vocês o que realmente significa isso, como é importante, libertador a gente entender a verdade a respeito das escrituras, né? O que as escrituras querem nos passar. Então em Efésios 5, do 22 ao 23 diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então, quando a gente lê esses dois versículos, a gente pode dar uma primeira leitura ali no primeiro versículo 22 e fala: vós, mulher, sujeitai-vos ao vosso marido. Eu não vou me sujeitar ao meu marido, eu sou dona de mim mesmo, sou dona do meu próprio corpo, eu cuido de mim. Se ele concordar comigo, ok, se ele não concordar comigo, não posso fazer nada. Mas, quando a gente fala aqui, primeiro, que em um contexto, então eu vou dar alguns passos pra vocês aí, pra vocês entenderem, né? Alguns pontos. O primeiro ponto: quando eu caso,
eu devo entender que eu não sou mais uma e meu esposo é o outro. Nós somos uma só carne. Então, tudo que eu faço afeta ele, tudo que ele faz me afeta. Então, com isso, eu vou querer ter uma vida santa e agradável ao Senhor, para que nosso casamento flua bem. E ele também vai querer ter uma vida santa e agradável ao Senhor, para que o nosso casamento flua bem. Eu não penso só em mim. Agora, a minha mente pensa em mim e no meu esposo ao mesmo tempo. O meu esposo não pensa só nele, ele pensa nele e em mim ao mesmo tempo. Somos uma só carne. A partir desse momento, servir um ao outro é privilégio. Então, para começar entendendo, o primeiro ponto é que esse versículo ele está dentro do casamento, marido e esposa. Não tem nada a ver com namorado, com noivo, com meu amigo que eu tô afim, a minha amiga que eu tô afim. Então, dentro do contexto de casamento, de uma união, um pertence ao outro. Um segundo ponto é que Deus criou o homem e a mulher com questões biológicas, físicas, emocionais diferentes. A mulher é mais sensível em alguns aspectos emocionalmente, o homem não tanto. A mulher, ela tem mais dificuldades em algumas situações, o homem tem mais dificuldade em outras. Deus criou perfeitamente o homem e a mulher para se completar. Não é uma competição que o homem é o melhor e a mulher é a melhor. Os dois, eles se completam porque cada um tem as suas características que o unem. Se os dois fossem iguais, eles nunca iam conseguir se encaixar. Mas cada um tem a sua própria peça do quebra-cabeça que se encaixa. Então, por isso, Deus colocou as mulheres para ter determinadas funções e os homens para ter determinadas funções. E uma das funções que Deus designou ao homem foi a função de liderar a sua casa, liderar a sua esposa, conduzi-la espiritualmente, conduzi-la emocionalmente, ajudá-la nas suas dificuldades. Ele é o cabeça do lar. Se tem algum problema, é ele que vai ter que resolver, é ele que vai ter que pensar estrategicamente, é ele que vai cuidar da sua esposa como a joia preciosa que nós somos para Deus. Por isso, por sermos essas joias preciosas de Deus, Ele coloca o homem como cabeça, porque Ele quer que o homem resolva. E a mulher, ela vai se sujeitar a esse homem, ela vai entender que a escolha dele é uma escolha sábia, que vem do Senhor. Porém, vamos para o terceiro ponto. O ponto é importantíssimo, porque não existe só o versículo 22 que fala que a mulher precisa se sujeitar ao vosso marido, porque ela precisa entender que ele é a cabeça. O próximo versículo fala dos maridos. E é um versículo maior aqui relatando o que os maridos precisam fazer. As mulheres precisam ser sim sujeitas aos seus esposos, submissas aos seus esposos. Mas quando eles cumprem aquilo que o versículo fala abaixo, é um prazer ser submissa ao esposo, ser sujeita ao seu esposo, porque o seu esposo é um varão, é um homem de Deus. Então, se ele fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, que prazer que nós vamos ter em servir, né, nossos esposos. E aí fala que, né, o marido, ele precisa amar a vossa mulher. Como? Eu amo até você fazer o que eu quero, até você concordar com o que eu quero. Amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja, gente? Se doando, entregando sua própria vida a favor da igreja. Homens, então, aqui nesse versículo, são homens que entregam sua própria vida em prol de suas esposas. Homem que cuida das suas esposas, eles devem amar como se elas fossem o seu próprio corpo, porque elas são o seu próprio corpo, os dois são uma só carne. E esse amor precisa ser tão grande que ele é capaz de até morrer por sua esposa. Então, se eu tenho um marido que ele é capaz de morrer por mim, que ele entende que as minhas opiniões elas são super importantes e válidas, um marido que me respeita, que me escuta, que principalmente teme ao Senhor e entende o que significa sujeitar, que não é os termos sujeitar, é você estar sobre o comando de determinada pessoa, está sobre aquela situação. Então você está sobre ali o comando do seu esposo, você está se sujeitando a determinada situação. Você vai entender que se ser submisso e sujeitar é sim uma bênção que o Senhor nos deu. Então, esses 3 pontos, lembre-se sempre que esses versículos estão dentro do conceito de casamento, dentro do conceito de que mulheres e homens são diferentes, dentro do conceito que eu sou submissa, é um prazer ser submissa e sujeita quando eu tenho um marido temente ao Senhor. Espero que vocês entendam sobre isso e que vocês peçam também a Deus sabedoria para compreender sobre isso e tenham vontade de casar e fazerem a vontade do Senhor.